Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com prazer que recebemos você aqui conosco para a nossa aula de hoje. Essa nossa aula de hoje vai trabalhar a transitividade verbal. Como funcionam esses verbos dentro das sentenças, como podemos completá-los corretamente e sabermos as suas nomenclaturas. É para isso que nós vamos fazer com você vários exercícios e também te dar uma explicação sobre transitividade dos verbos. Mas não se esqueça, faça a sua inscrição aqui conosco, deixe o seu like e participe sempre. É muito importante deixar o comentário e fazer a sua questão para sabermos se vocês estão entendendo bem as nossas explicações. Um grande abraço a todos e uma boa aula para todos nós. Até mais, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os tipos de verbos e vamos começar com os verbos de ligação. Esses verbos de ligação são frequentes nas descrições dos seres, definições científicas e nas operações lógicas. Eles também podem comunicar a ideia de estado permanente ou transitório e também mudança de estado e continuidade de estado. Se nós olharmos um exemplo aqui na tela, você poderá entender isso melhor. Por exemplo, os teus olhos eram pedras vivas de um cinza surdo. O que você percebeu? Estamos te dando uma descrição sobre os olhos. Colocamos o verbo de ligação eram e na sequência você disse pedras vivas. Esse pedras vivas, esse complemento desse verbo de ligação, nós chamamos de predicativo. E esse predicativo possui uma característica ligadinha ali nos teus olhos. Por isso é que nós chamamos que esse verbo é um verbo de ligação. Só que esse verbo de ligação é só uma apresentação aqui para você. Nós não vamos usá-los aqui nesse vídeo hoje. Por quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos significativos. Esses são mais interessantes para o nosso encontro de hoje. Os verbos significativos, sim, significativos porque eles possuem aquele significado autônomo, digamos. O verbo de ligação, não. O verbo de ligação você pode pensar no parecer, no ser, no estar, e eles sozinhos, eles não possuem aquela ideia de significação. Porque se você disser ele é o quê? Você percebe? Ele não dá conta de te passar essa proposta. O significativo, sim. O significativo, nós podemos dizer que são verbos de ação, verbos de fenômenos. Aí fica muito mais fácil para podermos entender o que seria isso. Eles também são tratados como verbos intransitivos e verbos transitivos. Por exemplo, se você ler comigo aqui, a minha alma congelou, emudeceu, perceba, congelou, emudeceu, são verbos. E por que aqui eu classifiquei como intransitivo e não como de ligação? O de ligação, ele tem aquela característica de passar uma proposta, quer dizer, uma ideia de adjetivo ligado a ele com a relação ao sujeito. Aqui não, congelou, emudeceu, esse está em seu sentido pleno, em seu sentido completo. Eles não possuem complemento verbal nenhum para passar a informação. A alma congelou, emudeceu. Você consegue entender na totalidade. Por isso é que são chamados intransitivos. São verbos que não foram completados de espécie alguma e passaram a sua significação da totalidade. Mas os transitivos, pelo contrário, não conseguem fazer esse tipo de serviço. Por exemplo, se você ler comigo, as pedras devoraram, e parar aqui, as pedras devoraram, falta informação para o seu ouvinte. Por quê? Devoraram o quê? É isso que você precisa entender. Quando nós falamos de trânsito verbal, indica que esse verbo vai ser completado e será colocado ali junto a ele, com preposição ou sem preposição, o chamado complemento verbal. Não é tão difícil assim. Por exemplo, as pedras devoraram minha garganta. Minha garganta é o complemento verbal de devoraram, que seria a coisa que foi devorada. É muito simples. E agora você vai perceber o seguinte: se isso aconteceu, se esse verbo foi completado, nós chamamos de verbos transitivos. Sem preposição, são chamados transitivos diretos. E agora eu vou te apresentar como funciona isso. Nós temos
verbos transitivos diretos, indiretos e direto e indireto. É muito simples. O verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento não preposicionado para poder fazer com que a sentença tenha sentido pleno. E quando você completa um verbo transitivo direto com o complemento, nós chamamos de objeto direto. Por exemplo, as pedras óleos quebraram o gelo. O gelo é a coisa que está ligada ao verbo e é aquilo que foi quebrado, seria o alvo da quebra. Você entendeu? Agora, perceba comigo, o verbo transitivo indireto. Esse aqui já exige uma preposição obrigatória para ter sentido completo. Por exemplo, minha alma precisa. Agora vamos colocar o complemento, mas eu preciso colocar o complemento preposicionado. Então eu digo de. Precisa de pedras preciosas. E aqui nós chamamos esse complemento de objeto indireto. E essa preposição ela é necessária, porque senão não dá sentido na oração. Temos então um verbo transitivo indireto, mas podemos ter um verbo bitransitivo, um verbo que vai pedir os dois complementos. Por exemplo, aqui, o azul destas pedras deu. Se você diz deu algo, o que deu? Deu um tom musical. Um tom musical está ligado ao verbo dar, que é o complemento não preposicionado que dizemos objeto direto. E para isso o verbo transitou diretamente. E também na sequência o colocamos ao nosso louco amor. Se você deu ao nosso louco amor é o complemento preposicionado ligado ao verbo dar. E aqui no caso seria o segundo complemento, que chamamos de objeto indireto. É isso, basta você prestar atenção no que nós estamos querendo te informar. Aqui nesse vídeo você vai trabalhar a proposta da transitividade verbal. Você vai reconhecer agora nos próximos exercícios, nos próximos slides, que tipo de verbo você possui? Será que o verbo é direto? Será que ele é indireto? Ou será que ele é direto e indireto? Como funciona tudo isso? Vamos fazer os exercícios e, na sequência, você já vai conferir as respostas também. É muito fácil. Basta acompanhar, já pegue o seu material e vamos fazer esses exercícios juntos.
Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos o nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.